Se você quer ter um futuro melhor, leia muitos livros, não desista das pessoas certas, invista em experiências, seja forte, corajoso e tenha ânimo. Não canse de pedir conselhos, sempre consulte aquele que já viu seu futuro. O texto é de Tiago Brunet e eu sou Cristiane de Castro, advogada e diretora social da FEAPaz SP. E é com muita alegria que nós estamos aqui com mais um Do Bem Show, o programa da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que conta a história de quem fez e faz a diferença na vida das pessoas. E a nossa convidada de hoje é uma mulher muito forte, guerreira, combativa, que eu tenho grande admiração e que faz a diferença na vida das pessoas com deficiência da cidade de Penápolis. Ela é Yara Alves de Lima, gestora da APAE de Penápolis. Muito bem-vinda, Yara, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer, doutora. Que bom. Yara, eu vou te perguntar como é que tudo começou? Você está no movimento das APAES há 27 anos, como é que foi essa vinda? Eu estou no movimento há 27 anos, não conhecia, né? Eu sou muito sincera em dizer que eu não conhecia o que era a APAE. Até o momento que Deus me presenteou com a Indaiá, a minha filha caçula, que por uma questão de uma paralisia cerebral, ela teve uma microcefalia. Então, naquele momento, eu passei a conhecer esse mundo maravilhoso e que fazem 27 anos que eu estou aqui. Então, foi através da vida da Indaiá que eu conheci a APAE e todo esse trabalho que é realizado. Yara, e falando da Indaiá, sua filha, pessoa com deficiência que infelizmente não está mais conosco, para você, qual foi o principal papel da APAE na vida dela? Olha, eu sempre digo que Deus foi muito presente na minha vida, porque toda mãe, quando recebe a notícia que tem um filho que tem uma deficiência, ela passa por aquele período de luto, né? E eu não posso dizer que eu não passei, mas tudo na minha vida foi tão rápido assim, esse momento, e como todo mundo dizia, foi aos 4 meses, né? Você tem até 3 anos para que ela possa superar. Então, me empenhei em fazer o máximo possível para superar esses déficits que ela apresentava. A Indaiá nasceu uma criança linda, perfeita, né? Nós só percebemos com 4 meses. E aí, de tudo isso, eu comecei a fazer terapias. Só que uma terapia era na PAI, a outra na Santa Casa e outra numa especialidade da prefeitura. Então, a partir daquele momento, eu comecei com outras mães, né, perguntar, gente, mas por que que a gente não pode fazer tudo num lugar só? Porque a gente não tinha, era uma época, uma situação financeira difícil, eu não tinha carro, então eu subia com o carrinho, uma cidade quente como é Penápolis, né, ia nesses 3 locais 3 vezes por semana, e era a mesma situação de outras mães que também tinham seus filhos para atendimento terapêutico. Por incrível que pareça, doutora Cristiane, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, né? Não parece hoje. Muito quieta, muito tímida, mas a partir daquele momento que a gente aguardava nas salas de espera, eu comecei a conversar com outras mães, a gente começou a se reunir. Então, foi a partir desse momento que eu trouxe propostas para a diretoria, me coloquei à disposição na época para poder ajudar, para que a nossa vida enquanto mãe fosse mais fácil na questão da terapia e que os nossos meninos também não precisassem ficar andando nesse sol, né? Às vezes eram 3 terapias no mesmo dia, era meia hora em um local, a gente caminhava, ia para outro local.
Então, foi esse primeiro momento que me trouxe a APAE. Oi, Yara, e é uma história que já tem décadas e você seguiu de uma maneira muito importante, lutando pelos direitos de todas as pessoas com deficiência da cidade que precisam desse tipo de terapia, de um atendimento de qualidade. E como gestora da APAE, hoje você entende que quais são os principais desafios para que a gente realmente inclua as pessoas com deficiência? A partir daquele momento, quando eu comecei a trazer as ideias, então eu fui convidada a organizar uma nova diretoria, porque aquela diretoria também estava com um prazo para estar trocando. E eu lembro que na época o que era o seu Domingos D'Amico, que eu não conhecia ninguém, e ele falou que aceitava só se ele fosse presidente. Falei, nossa, que ótimo, né? O senhor já está empossado. E aí depois ele me disse, olha, só que você tem que ser diretora. Eu me formei em letras, né? Era professora e nunca esqueço também. Ele falou, e como a sua filha vai receber todo esse atendimento, nós vamos contratar você com um salário mínimo. Nossa, mas eu fiquei tão feliz, porque eu não ganhava nada na época, eu era dona de casa, né? Então, foi dessa maneira que eu vim para a APAE. E nem assim, esse termo gestora é um termo que depois de muito tempo, né? Porque aí realmente eu fiz pedagogia, com uma habilitação em administração, fiz pós-graduação em deficiência intelectual. E acho que o nosso grande desafio hoje continua a ser provar o quão excelente é o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente faz um trabalho de tanta excelência, de tanta qualidade, e que como que a gente é colocado em xeque todas as vezes, né? Para também que a inclusão se concretize, eu acredito muito na questão de um aperfeiçoamento da educação como um todo. Eu sempre digo que se hoje, com todo esse processo da inclusão que não existia naquele tempo, eu tivesse em Indaiá, eu jamais colocaria ela numa escola regular, até porque eu penso que isso é muito uma briga política e eu não gostaria de ver minha filha tendo que estar à frente, quebrando todos esses paradigmas, né? Eu penso que isso é para nós, que somos mães, né? Isso é um trabalho muito nosso, né? De saber qual é a melhor escola, onde nós queremos nossos filhos, e eu sempre quis a minha filha aqui, sempre. Que bom, Yara. E, na verdade, a gente percebe aí na sua história um contexto muito grande, não só de aprendizado, de respeito às pessoas com deficiência, mas de muita coragem. Porque para ser voz daqueles que muitas vezes não conseguem se defender, é preciso ter coragem, né? E o bate-papo está ótimo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Imagine poder tocar a vida de alguém com apenas um clique. O Causei o Bem faz isso por você. Somos uma ponte entre quem pode ajudar e quem realmente precisa de ajuda. Entre no site, escolha uma causa, selecione uma instituição parceira, clique e doe. Você pode causar uma transformação na vida de muita gente e na sua também. Causei o Bem. Uma boa causa a apenas um clique.
sua nova coleção, a Desarme, vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Estamos de volta. E a nossa convidada de hoje é Yara Alves. Essa mulher, mãe, profissional competente e que faz a diferença na vida das pessoas com deficiência. Yara, conta pra gente como é que foi esse processo de descoberta da deficiência da Indaiá. Você colocou um pouco da chegada dela, mas conta um pouco mais desse olhar de família, desse olhar de mãe. Olha, como eu disse, a Indaiá nasceu normal, apesar dela ter nascido com uma circular, né? Mas eu tive assim, foram 3 partos normais, para mim era tudo muito tranquilo, e só a única questão é que a Indaiá chorava muito, 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 e foi quando levei o pediatra e ele já percebeu a questão da microcefalia, né? E a gente começa a ir atrás. Então, foi quando o médico foi uma pessoa muito, eu digo que inexperiente, né? Porque a notícia foi me dada assim, tão no supetão. Mas assim, naquele momento a gente chora, né? A gente acha que acabou o mundo. Mas depois eu tive um apoio muito grande, né? Eu tenho uma família maravilhosa, né? Nós somos em 6 irmãos. Eu tenho um que hoje já também é falecido, e eu tive um apoio de uma mãe, meu pai já era falecido, maravilhosa. E eu tinha outros 2 filhos, né? O Renan, na época ele tinha 5 anos, e a Estela, que tem 1 ano de diferença da Indaiá. Então, era uma bebê que cresceu. Eu tinha 2 bebês, né? E foi assim, eu fui já de imediato indicado para CD, da CD eu comecei a vir para a PAI, e foi todo esse processo, um processo que durou 12 anos, né? Que foi quando ela faleceu. Mas eu vejo hoje muitas mães, e eu não critico, mas que procuram a cura, né, desse filho uma vida inteira. Então, elas não conseguem aproveitar a vida dessa criança. E uma das vezes que eu fui para a CD, eu lembro que a fisiatra perguntou qual era a minha expectativa com relação à Indaiá, porque ela apresentava um quadro de uma deficiência severa, né? Aí eu lembro que eu falei, doutora, eu quero que ela seja a vontade de Deus, né? Porque Deus me mandou. Então, eu quero que ela tenha uma qualidade de vida, que dentro das possibilidades ela possa ser uma criança feliz. Então, ela disse que, nossa, que difícil, porque todo mundo quer saber se vai andar, se vai falar. E eu, assim, nunca tive essa expectativa, porque eu já sabia das primeiras vezes que isso seria muito difícil, né? E é um olhar de sabedoria também, né, Yara? Poder ver e entender o cenário sem se cobrar tanto e sem cobrar tanto também. E eu te faço uma pergunta, você falou do Renan, da Estela, do tempo de diferença entre eles. Como é que foi o convívio deles com a irmã com deficiência? Né? Qual a percepção? Olha, sempre foi algo assim muito tranquilo, né? O Renan já tinha uma diferença de idade um pouco maior. Agora, com a Estela, ela era muito próxima, né? E como naquele tempo a gente tinha só 2 terapias semanais, eu montei em casa um quarto, porque eu, né, ainda não trabalhava na PAI,
e eu fazia os exercícios, então a Estela também achava lindo passar talco, fazer exercícios, né? Então, nós tivemos sempre uma convivência muito tranquila, né? O pai da Indaiá também participou de tudo isso, e eu lembro que quando eu vim para a PAI, né, era muito engraçado, porque aí a Estela já tinha 6 anos, e a Estela, a profissão dela é dança, né? Ela é pós-graduada em dança, a vida dela foi dançar. E nas outras escolas não tinham aqueles festivais. Então a Estela vinha fazer parte na PAI. Então, todas as danças que tinham na PAI, a Estela fazia parte. E assim, depois de muito tempo que a gente amadurece, que a gente vê que bacana o quão importante foi essa inclusão, né, da irmã, da questão de não ter preconceitos, né? Meus filhos, se houve alguma coisa na escola, eu me lembro de uma ou duas, eles souberam muito bem se virar, né, das respostas possíveis. Então, nunca tivemos assim, sabe, doutora Cristiane, nenhuma questão que deixasse com que eles ofendidos ou algum bullying. Não, eu nunca tive, ou eles nunca me falaram, eles se resolveram. Uma convivência harmônica e também com muito amor e respeito, né? Já que desde cedo eles, através também da sua visão de vida, foram habituados a olhar para tudo isso de uma forma positiva. E falando nessa história, da história da Indaiá, do convívio entre os irmãos, né, dos desafios, fala para nós assim uma recordação marcante, algo que você vivenciou com ela e que ficou muito marcado para você. Olha, eu preciso dizer assim, até que a Indaiá, a gente se comunicava pelos olhos, né? O brinquedo que ela mais gostava, por incrível que pareça, era um papel de bombom, porque o barulho do celofane, ela gargalhava, né? Então, e a vinda da Indaiá, ela não modificou só a minha vida e a vida dos meus filhos e do pai, né? Ela fez com que os meus irmãos, que esse que faleceu, que morava em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso, assumisse a direção da APAI por um tempo lá. E eu tenho um irmão em Camapuã, que foi presidente da APAI de Camapuã e hoje faz parte da diretoria. Então, eu acredito muito nessa questão que ela veio realmente para mostrar para a gente um mundo que a gente não conhecia, né? A minha filha Estela, ela conheceu o marido aqui na PAI. Então, existe assim, são tantas histórias, né? Mas com relação à Indaiá, eu acho que o marcante foi quando, apesar de triste, isso me marcou muito, né? Foi quando ela teve a primeira parada, porque a Indaiá, no final, ela ficou 1 ano, foram 70 dias de UTI e mais 1 ano naquele sistema home care, né? E quando ela teve a primeira parada, e todo mundo achando que eu não sabia, né? Mas todo mundo sabia, achava, né? Porque eu acho que é a Deus que define todas as coisas, né? Que talvez ela não passaria das 48 horas após a parada. Mas para mim isso nunca aconteceu, né? Eu acompanhei ela esses 70 dias e quando ela voltou, eu acho que isso para mim foi um motivo de muita alegria, né? De muita alegria, porque ela sentia o toque e ela me conhecia através da minha voz, o pai através dos passos, e as meninas que cuidaram dela aqui na PAI, porque quando eu vim para a PAI, não sei se vai dar uma misturada. A PAI não tinha um local que atendesse pessoas com um grau de deficiência como ela tinha. Então, o meu primeiro projeto, junto com algumas outras mães que também não poderiam trabalhar,
foi criar a unidade de cuidados diários, que é um atendimento para pessoas com deficiência severa, que visa estar não institucionalizando essa pessoa, mas oferecendo isso por 10 horas por dia. E as meninas que trabalham lá, trabalhavam na época, elas me diziam que pelo estado emocional da Indaiá, elas conseguiam saber como eu estava trabalhando naquele dia, né? Então, eu creio muito numa afinidade, né, de almas que a gente teve e que, graças a Deus, eu tive condição de cuidar dela, ofertando o melhor. E mais importante ainda, né, que eu não desanimei, né? Eu não abandonei o que eu chamo que é a minha profissão hoje, né? A APAE, eu digo que a APAE é a grande faculdade da minha vida, é a grande universidade. E como eu aprendi, né, aqui nessa instituição. Então, já fazem 18 anos que ela faleceu, e eu, graças a Deus, ainda não perdi as forças, doutora Cristiane. Estou aqui ainda, né, fazendo bem para tantos, trabalhando para tantos que precisam. Ela veio trazer um propósito na sua vida, né, Yara? Com certeza, com certeza. Como diz o Tiago Brunet, sucesso é quando você faz a diferença na vida das pessoas. Então, é um propósito de muita luz e de muito sucesso. E eu tenho certeza que contribuiu em tudo, né, Yara? Você fala dos 3 filhos, dos aprendizados, da defesa. E hoje você também é avó. Você tem a Manuela, tem o Jorginho. Como é que é essa experiência? Então, a Estela, ela teve um problema nas 2 gestações, que o útero dela amadurecia precocemente. E assim, as coincidências da vida. O médico que cuidou da Indaiá até quando ela faleceu, o pediatra, é um amigo, né, o doutor Fábio, e a esposa, Maria Carolina, é a obstetra, né? Então, quando se descobriu essa questão da Estela, os 2 nos chamaram e disseram que talvez o que aconteceu com a Indaiá na época e que a gente naquela época não se procurava saber, né? O ultrassom a gente fazia um mês antes de poder nascer, né? Que talvez isso fosse uma coisa genética, né? E foi assim muito especial, porque aí o meu genro trabalha aqui, ele é fisioterapeuta, a minha filha é professora de educação física, então eu lembro que quando a gente saiu do consultório, eu já saí apavorada, né? E a Estela e ele falaram: olha, Yara, fica tranquila, né? Nós vamos fazer tudo o que for possível, mas se a gente tiver uma filha, era uma filha, porque a gente já sabia, especial, nós vamos amar do mesmo jeito, né? Então, mas graças a Deus, doutora Maria Carolina foi uma bênção na nossa vida. A Estela fazia ultrassom 2 vezes por semana para ver a quantidade, né, de oxigênio. A Manuela nasceu prematura, precisou ficar na UTI, mas hoje é uma menina, é uma princesa, medalhista de matemática do Kumon, né? E o Jorge, o mesmo problema, né? Conseguiu até levar o parto um pouquinho mais para frente, nasceu, mas precisou ir para Araçatuba na UTI. Mas também é um menino extremamente inteligente. A ser vó, o fato de ser vó nos deixa assim mais sensíveis. Todo mundo falou que eu fiquei mais amorosa, né? Eu tenho uma fama de ser muito brava, né? Então, com os netos, eles estão me amaciando bastante. Mas é muito, né? Escutar vovó, vovó,
deixa eu dormir na sua casa. Ai, porque antes a Manu falava assim, ai, você é minha melhor amiga, o lugar que eu mais amo é ficar no seu quarto assistindo televisão. Então, isso, assim, é algo maravilhoso que Deus me proporcionou, né? O Renan ainda tem, não tem filhos, mas eu tenho uma neta bicho também, né? Que faz questão de tirar as fotos junto, que é uma cachorra. Mas, assim, são momentos muito bons. Que bom, que bom. E a sua história é emocionante, inspiradora e fica de exemplo para muita gente, né? Como seguir aí fazendo melhor e como olhar para tudo de uma forma muito positiva. E o bate-papo ainda não acabou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Imagine poder tocar a vida de alguém com apenas um clique. O Causei o Bem faz isso por você. Somos uma ponte entre quem pode ajudar e quem realmente precisa de ajuda. Entre no site, escolha uma causa, selecione uma instituição parceira, clique e doe. Você pode causar uma transformação na vida de muita gente e na sua também. Causei o Bem. Uma boa causa a apenas um clique. Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultraleve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. E nesse último bloco, não pode faltar o nosso tradicional bate-bola. Yara, eu vou te falar uma palavra e você pode me responder apenas com a palavra, tá bom? Tá. Vamos lá. Apai. A vida. Artesanato. Amo. Família. Meu porto seguro. Fé. É o que existe de maior na nossa vida. Sucesso. Olha, eu nunca me preocupei com isso. Yara, nosso bate-papo foi maravilhoso. Eu já sabia, porque é sempre muito bom quando a gente pode se reencontrar, ainda que nesse formato virtual. Te agradeço muito, em nome da Federação das APAES, por compartilhar um pouco da sua história e participar com a gente do programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. E eu queria também deixar assim um final que Meixo Sama, que é fundador da Igreja Messiânica, ele escreve que os homens procuram muito a felicidade e que acham que é algo tão difícil de se encontrar, mas que a felicidade só existe quando a gente faz o bem ao próximo. Então, hoje, eu me sinto uma pessoa extremamente feliz, porque a partir de todo o desenvolvimento da minha filha, de todo o trabalho que eu iniciei, eu creio que eu deixo um legado aqui que atendeu e que fez o bem a muitas pessoas. Então, eu me sinto hoje uma pessoa muito feliz. Que bom, amém. Que bom. E o Do Bem Show termina aqui.
Mas antes de encerrar, eu quero agradecer a loja Zimmer da Cidade Franca, que nos patrocina, e convidar todos vocês para conhecer o site da loja. Até breve, semana que vem tem mais.